Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Essa é mais uma breve aulinha de matemática para esclarecer alguns pontos da aula do que vocês assistiram do aplicativo do Centro de Mídias. E o assunto de hoje é princípio multiplicativo da contagem. No oitavo ano a gente estuda isso. Vamos lá para os exemplos para vocês verem que é super fácil e super rápido. Dá uma olhadinha aqui. O princípio multiplicativo é uma maneira que a gente encontra de fazer uma contagem do número de possibilidades de algo acontecer de uma maneira rápida. É importante a gente falar que, no caso do princípio multiplicativo, as escolhas que nós vamos fazer, todas elas são independentes. Como assim? Por exemplo, nesse primeiro aqui, imagine que uma pessoa tem no seu guarda-roupa apenas 3 calças, 5 camisas e 2 sapatos. Então aí vem a pergunta, de quantas maneiras diferentes, formas de combinar esse vestuário dela aqui completo, de quantas maneiras diferentes é possível essa pessoa se vestir? Entenderam a pergunta, né? Então, se a gente fosse começar a desenhar ou tentar relacionar para, olha, cada calça daqui ele pode colocar uma camisa diferente e com um sapato diferente. Então, na verdade, nós temos 3 escolhas independentes, né? E as escolhas são calças, escolher uma calça. Depois, escolher uma camisa. E depois, escolher um sapato. Escolher um sapato é uma escolha independente de escolher a camisa. É claro que na prática a gente se preocupa o que vai combinar com o que, né? Mas, matematicamente falando aqui, a gente não vai levar isso em consideração. Pode colocar lá uma calça roxa com um sapato marrom, não tem problema. Com um sapato branco com bolinha azul, não tem problema não. Tá? Na matemática aqui pode tudo, diferente do dia a dia, né? Então vamos ver aqui. Quantas calças eu tenho para escolher? Aqui, são 3 calças. 3 possibilidades de escolha de calças. Quantas camisas diferentes eu tenho para escolher? Está aqui. São 5. Quantos sapatos eu tenho para escolher? 2. Então essas escolhas, como podem ser feitas de maneira independentes, então eu tenho 3 vezes 5 vezes 2. Por isso que recebe o nome de princípio multiplicativo. Basta que a gente multiplique, efetue o produto dessas escolhas. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Então, essa pessoa tem 30 maneiras diferentes de se vestir. Fácil, né? Exercício clássico esse. Outro exercício bem clássico, parecidíssimo com esse, é aquele do restaurante. A pessoa chega, ela quer fazer uma refeição, e ela tem 3 pratos de salada, ela tem 2 pratos com carne, e ela tem 3 tipos de sobremesa. Então, de quantas maneiras ela pode fazer a refeição completa? Multiplica-se as escolhas. As possibilidades são multiplicadas, né, pelo princípio multiplicativo. Por que eu posso fazer isso? Porque elas são independentes, né, pessoal? E aí, escolher uma delas independe de escolher qualquer uma da outra. Então, a gente vai multiplicar as possibilidades. Tá ok? Nesse caso, foram 3 escolhas. Apenas calças, camisas, sapatos. Por isso que eu multipliquei apenas as 3. Tá bom? Nós vamos multiplicar toda a quantidade de escolhas que a gente tem. Então, no caso, deu 30 maneiras. Outro tipo de exemplo que isso pode levar, e apareceu lá na aula do Centro de Mídias, com certeza tem no caderno de atividades de vocês, e também tem nas atividades que eu passei para vocês me entregarem para a semana que vem. É o exemplo com números, né? Pode ser placas de carro, pode ser conjuntos de números, o que for. Nesse segundo exemplo aqui, está falando o seguinte, olha, com esses números aqui, ó, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 0, com esses algarismos,
Item A. Quantos números pares, olha, é importante, está falando aqui, quantos números pares com 3 algarismos podemos formar? Bom, então eu sei que eu vou escolher números com 3 algarismos, né? Deixa eu separar aqui as minhas 3 casinhas. Tá? Agora, repare que ele colocou uma restrição. Não são qualquer número que pode vir aqui. Esse número de 3 algarismos quer dizer que ele vai ter casinha das unidades, casinha das dezenas, casinhas das centenas. Todo número com 3 algarismos tem unidade, dezena e centena, ok? Então, a restrição que ele colocou aqui é que sejam números pares, pessoal. Pares. E quando que um número é par? Quando que um número com 3 algarismos, por exemplo, ele é par? Quando ele terminar em número par, né? O último algarismo, quando o algarismo das unidades for número par. Então, quais são as possibilidades para os algarismos das unidades vir aqui? Vamos ver? Tem que ser número par, hein? O 3 é par? Não, 3 é ímpar. O 4 é par? Sim. Então pode ser o 4, 5 é ímpar, não pode. Pode ser o 6, né? Ou pode ser o 0. Somente os números que são pares. Perceba que então que eu tenho 3 números pares. Então aqui para a casinha das unidades eu só tenho 3 possibilidades. O que eu coloco aqui em cima não é o algarismo que eu estou escolhendo. Não estou escolhendo o número 3. Eu estou escolhendo 3 possibilidades de números pares. Ou 4, ou 6, ou 0. Tá claro isso? Espero que esteja claro. Não é o algarismo 3 que eu estou pegando de lá e colocando aqui. É um número de possibilidades para que a casinha das unidades seja um algarismo par. Tem 3 números pares aqui. O 4, o 6 e o 0. Perfeito? Para a casa das dezenas, não tem nenhuma restrição. Eu posso escolher qualquer algarismo aqui. Então eu posso escolher o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, ou o 0. Então nós temos um total de quantas possibilidades para as casas das dezenas? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tá? Pode ser qualquer número desse. Então coloquem aqui 5 possibilidades para as casas das dezenas. E finalmente para as casas das centenas, uma única restrição, né? Para que esse número tenha 3 algarismos significativos, eu não posso começar com 0. Tá? O 0 está aqui, é uma das possibilidades, só que ele não pode. Né? Eu não posso colocar o 0 aqui. Porque se eu colocar o 0 aqui, 0,53, não é um número com 3 algarismos, pessoal. É um número com 2 algarismos. 0,53 é 53. Tá? Então o 0 não pode vir aqui à esquerda, porque não é um algarismo significativo. Não faz sentido eu colocar o 0 aqui. Porque aí fica 2 algarismos só. E está pedindo com 3 algarismos, hein? Então o 0 está fora da minha escolha aqui para a casa das centenas, tá? Então eu só posso escolher ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Então eu tenho apenas 4 algarismos para eu escolher. Tá aqui. 4 escolhas diferentes e independentes aí, né? Escolher a centena, a dezena e a unidade. E aí a gente multiplica. Utiliza o princípio multiplicativo. Ok? Então faz 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 20 vezes 3, 60, pessoal. 60, né, números. 60 números com 3 algarismos e que termina em par, tá? Apenas utilizando esses algarismos que estão aqui em cima. Tá bom? Então, o que tem de mais difícil aqui é analisar escolha por escolha. Cuidado com as restrições. Na casa das unidades, está pedindo que seja um algarismo par. E para a casa das dezenas, não posso começar com 0. Lembra disso. Né? Sempre a primeira casa à esquerda, né, do número nunca pode ser o algarismo 0. Senão ele fica com menos algarismos do que está pedindo o texto. Dá uma olhadinha agora no exemplo B para a gente terminar. O exemplo B é em relação aos mesmos algarismos lá. Eu vou copiar eles aqui embaixo para vocês verem. 3, 4, 5, 6 e 0. Ó, 3, 4, 5, 6 e o 0. Posso usar todos esses aqui, tá? E agora está perguntando quantos números com 4 algarismos
Então eu vou fazer 4 casinhas agora. 1, 2, 3, 4. Vai ter a casinha das unidades, das dezenas, das centenas e do milhar, né? Tem a casinha dos milhares agora, já que tem que ter 4 algarismos. Só que preste atenção que ele quer 4 algarismos distintos. Essa palavra distintos significa diferentes. Eu não posso repetir algarismos. Se eu uso o número 5 uma vez nas dezenas, eu não posso usar ele nem no milhar, nem na centena, nem na unidade. Os algarismos têm que ser distintos. Nossa, mas e agora? Eu vou ter que ficar contando, eliminando. Super fácil, gente. Presta atenção. Começa pelas casas das unidades. Tá? Na casa das unidades, quantas escolhas eu tenho? Bom, na verdade, eu tenho... Posso começar, nesse caso aqui, como não está falando algarismo par ou algarismo ímpar, posso começar tanto da direita ou da esquerda, tá? Não tem problema nenhum. Só que lembra que se eu começar da esquerda, quem que não pode vir aqui na primeira casinha? O zero. O zero não pode estar aqui. Então, para a casinha das milhares aqui no caso, eu não tenho 5 escolhas, eu tenho 4, né? Que são o número 3, o algarismo 3, o 4, o 5 e o 6. Então vamos já colocar aqui, casa das milhares, tenho 4 escolhas, tudo bem? Aí depois das casas das milhares, eu vou para a casa das centenas. Na casa das centenas, eu teria, né, qualquer escolha, um dos 5 algarismos, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, pessoal, uma observação aqui, não posso esquecer do que está pedindo aqui, tem que ser algarismos distintos. Pois então, uma dessas 5 escolhas, uma dessas 4 aqui, né? Uma dessas 4 escolhas, eu já utilizei aqui na casa das milhares, tá? Então eu ficaria apenas com 3, tudo bem? Porque o número que eu utilizei na casa dos milhares, seja ele o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, eu não posso utilizar na casa das centenas, porque os algarismos têm que ser diferentes um do outro. Eu não posso repetir número. Então eu tenho que retirar, tá? Dessas 4 escolhas iniciais, eu vou ter apenas 3 para a casa das centenas. Só que agora entra também o zero. O zero entra. Eu posso colocar zero nas centenas. Então tá. Então eu teria 5 escolhas, né? 3, 4, 5, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 0, são 5 possibilidades, retirando, claro, o número que eu utilizei na casa dos milhares. Então vai ficar com 4 também aqui. Eu posso escolher 4 algarismos diferentes aqui, tá? Na casa das centenas. Muito bem, para a casa das dezenas agora. Bom, na casa das dezenas, eu não posso escolher nem o número que eu escolhi para as centenas e nem o número que eu escolhi para os milhares. Então eu já tenho que tirar 2 possibilidades. Do total eu já tiro 2. Então de um total de 5 possibilidades, que são esses 5 números, eu retiro 2. 2 deles. Eu não sei qual dos 2 que eu vou usar aqui. Aleatoriamente 2, ao acaso. Então isso serve para mim perceber que das 5 possibilidades, eu não posso colocar mais as 5 aqui, eu posso colocar apenas 3, porque das 5 já foram retiradas 2, né? Uma escolha aqui das milhares e outra escolhida nas centenas. Bom, vamos para a casa das unidades. Para a casa das unidades não tem problema nenhum, o único problema é que eu não posso repetir os números que já foram, tá? Então eu não posso repetir o número que eu escolhi para as milhares, nem para as centenas, nem para dezenas. Então, de um total de 5 possibilidades, eu tenho que tirar 3, que já foram preenchidas aqui na milhar, centena e dezena. 5 tira 3, então eu fico apenas com 2 possibilidades para a casinha das unidades. Tudo bem? De novo, olha, é importante ressaltar aqui que eu não estou colocando na casinha das milhares o número 4, não é isso. Tá? Não é que eu estou colocando o algarismo 4. São 4 possibilidades de escolhas. Tá? São essas 5 escolhas aqui, tirando o número 0, que não pode vir na casa das milhares. A mesma coisa aqui. Não é que eu estou colocando o número 4 aqui. Ou, né?
ou tem que apagar, colocar o 3, não é isso. São 4 possibilidades. São essas 5 possibilidades, tirando uma que eu já usei nas milhares. Então continuo com 4. E assim por diante. É um número de possibilidades que eu ainda posso escolher, tá? Que eu anotei aqui em cima. Pronto, agora a gente utiliza o princípio multiplicativo. Vamos multiplicar essas 4 escolhas. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48. 48 vezes 2, 96 números com algarismos diferentes. Então vão dar 96 números diferentes nesse caso. Eu espero que tenha dado para você perceber o suficiente para você montar as suas atividades aí. Eu espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, me chama lá no grupo, manda no particular a dúvida. O importante é tentar fazer. Tudo bem? É isso aí. Até semana que vem. Valeu, pessoal!